Bora lá, domingão, dia 16, é. Quem quer estudar, meu filho, quem quer vencer tá aqui, hein? Ó, o diário é o seguinte, o diário é, é fibra de alta, isso aqui é um pullback para tentar dar continuidade. Agora, se imagina na segunda-feira, se ele faz, vamos botar aqui assim, ó. Não, aí se ele ficar lá em cima, ele vai ficar positivo. Não, ele tem que ficar negativo. Opa, você faz isso aqui com teste lá ainda, ó, esse teste aqui, ó. Meu amigo. Ele tem que testar lá. Se ele não testar, ainda ele pode ficar positivo novamente, se ele não romper, né, claro. Se ele romper, vai dar continuidade. Acredito muito na alta ainda, que os americanos estão achando que a bolsa está muito barata. Esse é o primeiro ponto. Isso aqui é falha 1, ó. Fibra de alta, pullback, tentou ir, não foi, deixou um contrário. É como se fosse 1 minuto, gente, para pagar aqui, ó. É grande, não é? Aí é aquele dia de andar 2.000, você segurar mesmo. 2.000 pontos, 3.000 pontos. Fica top. Aí, primeiro alvo é esse 120 aqui, né? Primeiro alvo é o 120, a razão do 120. Aí, se ele romper aqui, volta ele vai embora. Até chegar aqui, fazer a falha para depois voltar a subir, porque somos compradores. Tudo que cair aqui é pro back para subir. E tem que dar um descanso, né, cara? Tá só subindo, né? Tem que haver o descanso aí. É, Agora, se ele ficar assim, primeiro, ele pode romper. Segundo, ele pode ficar aqui positivo, mas ainda é continuidade, porque ele vai. Isso na segunda-feira, né? Eu queria pagar só o dali só. Esquece esse aqui, ó. Esse aqui é de segunda-feira. Ele pode ficar assim, mas ele vai ficar acima do gatilho. Aí o outro testa aqui e continua. Agora, eu tô mais para essa falha aqui para fazer uma retração. Vamos ver como é que vai ficar. Segunda-feira eu nem ia poder. Bom, não sei como é que. Meu filho tá aqui, eu tenho que levar ele em Juiz de Fora. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, vamos lá, né? Quem tem uma datinha aí? Ô, Clebson, volta lá no dia 14, rapidinho, no 10 minutos. Fala, Pedro. 14? No É, 10? aí mesmo. Tô só no 10, isso. Tava fazendo as marcações aí, cara, fiquei muito na dúvida em relação à razão. Você marcou esses três pontos aí. Eu fiquei na dúvida do 44, o 51 e o 55. Tive Vamos uma lá. dificuldade para entender qual é a razão aí. Tá. Vamos lá. Aqui a nossa última FIBO era a de alta, né? A última FIBO, que é aqui, ó. Deixa eu pegar a setinha aqui. Ó, você tem que entender qual é a última FIBO que você tá. A FIBO de baixo, aí ele foi e renovou, certo? Então a nossa FIBO é essa aqui. Aí o comprador ganhou ela. Então agora somos Isso. compradores. Ele paga a anterior, gente. Isso é toda hora. Aí o... ficamos nessa Aí eu FIBO aqui, marquei ó. o 41. Aí a razão é o 41, a razão da alta. Ah, Quando fecha 45, a razão é sim, 41. sim, essa aqui. A razão. Peraí. A razão da alta. E depois, quando ele renova, é o 46. Isso. Aí, ó. Deixa eu apagar aqui. Mas vamos achar a razão que você quer lá. Aí, ô, caraca. Quando ele deu abertura, lá o Candle 1 do dia 14, Hum, eu fiquei procurando a razão da baixa, certo? Ou não? não, ó. Depois da abertura, antes da abertura, a nossa razão era o 46.
E o micro, vamos botar que ele abrisse aqui, ó. Aqui. Aí ele fazendo essa elevação. A última fibra não era essa? Sim. Então, aí a primeira que tentou reverter, essa fibra aqui, a primeira que tentou reverter, que ele renovou. Ele renovou aqui, ó. Vamos fazer que, vamos dizer que ele abriu aqui, ó, para subir. Hum? Esquece isso aqui. Aí a nossa primeira razão, essa primeira tentativa de contra essa fibra aqui é o 50. Então, é a razão macro e o 56 seria a razão micro. Para subir, é um gap verde, o back, aí volta, aí a razão seria essa daqui. Bom, agora vamos falar sobre este movimento, o gap de baixa, certo? Não é isso? Isso. Aí Gap a de baixa. razão. Então, aí, ó, a fibra que estava mandando era essa daqui. A razão, e ninguém tinha rompido ela sem ser o gap rompeu. Aí a razão macro, depois do rompimento, a razão macro é o 47 e o 55. Você falou o quê? Qual que você falou? Eu Tanto é fiquei que na dúvida do se era o 44, 51 ou 55. não. 44 é outra fibra. Ó, a última fibra que você está trabalhando, Que essa a linha, última era o 55, não é isso? a última fibra que você está trabalhando é o 47, 48, 49. Qual a fibra que eu estou trabalhando? É essa aqui, ó. Se ela rompe para cima, ela renova. Aí a fibra que eu estava trabalhando era essa aqui, a última. Quem tentou reverter ela foi o 50. Então, o 50 é o macro e o pequenininho da última fibra micro é o 56. Ó, vou desenhar para não ficar confuso, rapidinho. Aqui, ó. Se ele fizesse isso, que aí ele rompeu essa fibra aqui, ó. O 47, 48, 49. Então, a razão seria essa e o 56, para dar continuidade. Beleza? Aí agora, como ele é baixa, ele fez isso, ó. Aí, qual é a minha última razão? Minha última fibra. Deixa eu ver se eu não desmarquei aqui, cara. A minha última fibra. Então, a última fibra que era positiva era o 55. 55. Mas a última fibra que estava mandando era essa daqui. Como ela quebrou, ao contrário, a razão se torna o 47 e o 55. Tanto é que, se presta atenção, tá vendo onde ele parou? Sim, sim. Então, ele tenta dar continuidade. Aqui, ó. Esse aqui eu chamo de microfalha, ele não foi, deixou o contrário. Aí já paga o topo. Aí ele elevou. Aí ele vem, a razão. Ó, vamos lá. Cara, você tem que fazer o backtest num minuto, cara. Se você fizer o backtest num minuto, você vai enxergar isso tudo. Abre um gráfico, não importa qual, se 10 minutos, 3 minutos, se 30 minutos. Toda vez que ele faz. Oh, caraca, peraí. Toda vez que ele faz um. Ó, essa aqui é a nossa fibra macro. Somos vendedores. Toda vez que ele faz uma fibra micro, ele tem suas razões também lá no micro, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Fibra de alta, pullback, renovou. Aí, se ela renovou, você esquece essa aqui de trás. E qual é a razão da alta? Nós somos baixa ainda, mas o micro tem uma fibra. Então, a fibra de alta é essa aqui agora. Aí a razão quem que é? É o 5. É o 5. Aí ele entra para aqui, ó. Ele entra para dentro da razão, faz a falha 2 e não cai. Ele tentou cair, voltou.
voltou para cima da fibra de novo. Ele devolveu a falha 2. Deixa eu dar uma esticada melhor aqui para ficar melhorzinho. Peraí. Tá meio esquisito aqui. Eu vou apagar tudo. Vê se você consegue enxergar isso aqui, o Pedro. Fibo, pullback, renovou. Esse lance de renovar, que é o mais importante. Backtest tem que fazer da renovação. Renovou, renovou, falhou, quebrou, pagou a próxima. É importante. Ó, ele renovou, então ele deixou a razão 5. A importância da falha 2 é essa, ó. Entrou para dentro da razão, é falha 2. Confirmou. Confirmou. O que que esse 12 tem que fazer? Que normalmente a gente faz. Ele tem que pagar o fundo da razão. Não pagou. Ele não falou, não, ele virou e falou: não vou lá pagar, eu vou devolver. Ele vai e devolve em cima da razão de novo. Confirma em cima da razão e dá continuidade. Cara, se você começar a enxergar essas falhas aqui, ó, agora, Cleto, mas por que que não pagou o fundo? Aí a gente tem que ir para o micro. Com certeza tem um fundo de uma razão aqui, ó. Micro, 5 minutos, 3 minutos. Aí ele pagou o micro e devolveu. Se você Entendi, olhar só o entendi. 10 minutos, você vai entender isso, ó. Falha 2, confirmou e devolveu. Aí confirmou em cima da falha 2 e deu continuidade. O que que ele fez aqui? O que que ele fez com essa fibra aqui, ó? Ele renovou, né? Renovou. Renovou. Então a razão agora é o 13. Aqui, ó. É importante. Importante. Qual a fibra que eu estava? Isso aqui você vai entender agora, hein? Pelo amor de Deus. Ó, qual a fibra que eu estava? Não é o 7, 8? Sim. Tá. Ninguém rompeu além do 14, 15, né? Ó, se o 14, 15 rompeu, qual que é a minha razão macro e qual que é a minha razão micro? Pode responder errado, não tem Seria problema. o 13. O 13 é o quê? O 13 é a micro, né? A micro. Qual foi o primeiro que Isso. tentou reverter? A macro. A macro seria o 9? É o 9. É o primeiro que tentou reverter. É É a primeira pernada, né? isso. Aí, como nós somos Fibo aqui, ó, o vendedor com 16, ele poderia ter vindo aqui, testado a micro e subido. Poderia ter vindo no fundo da macro, testado e subido. E poderia. O gatilho também, né? Que startou a alta. E poderia ter vindo no fundo da micro e ter subido. Aí o cara olha assim: perdeu a Fibo, perdeu o gatilho. Antigamente a gente operava assim: ó, perdeu o gatilho, o que que eu fazia? Vendia. Aí ele me dava alvo aqui, eu falava: agora ele vai embora, vai derreter tudo. Aí ele fazia isso. Enquanto ele não vence, ele não rompe o último ponto que a gente falava lá, ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ele não é vendedor, ele é comprador. Só se romper. Aí se ele romper, aí ele quebra. Aí se ele quebrar aqui, quem vai virar a razão? Se ele quebrar até aqui, ele testa para cair. Não, entendi, O entendi. 14 vira a razão da baixa. Que aí ele conseguiu quebrar a alta. A alta é da razão para cima. Aí antigamente a gente olhava só o gatilho, né? Aí a gente quebrava a cara. Eu falei, gente, por que que isso aconteceu? Aí a gente não ficava entendendo. Aí agora com isso. Aí eu até falei, gente, mas por que que parou nesse negativo aqui e subiu? Não tem lógica. A gente tá na região. A gente falava que era a região vendedora aqui, ó. Isso aqui era venda. Não, aqui é compra. Depois que eu comecei a enxergar que o vermelho era compra, você tá maluco. Mas vamos lá. Você conseguiu Ô, entender, né? Cledson, Ah, ô, Cledson, bom Entendi, dia. entendi, Clécio, obrigado. oh, Ô, Cledson, ah, por favor, dá uma palhinha só a partir desse 14 aqui no 10 minutos, rapidinho, até o final. não, tranquilo. Isso aí é. Se a gente ficar o dia inteiro assim, eu gosto mais do que fazer replay. Gente, backtest para gráfico parado é o que vai virar a cabeça.
Como é que você falou? É no 14, 10 minutos? É a partir do 14 até o final. Ah, tá. Esse aqui? Até o 18? Isso, até o final, né? Que ele tem essa fibra, depois ele ficou trabalhando nesse range aqui até o final do dia, né? Ah, tá. Você tá falando aqui. Esse movimento aqui. Esse que você quer que eu Esse fale aqui, sobre esse movimento aqui? esse aqui, a partir daqui, ó, fez esse, pullback, Tá. aí não, Não entendeu? foi. Tá, beleza. Só no 10 minutos, hein? Porque aí, como fica lateral assim, é bom falar no micro, né? Mas tudo bem. Você vai enxergar melhor no micro. Só o 10 minutos, ó. Qual que é a nossa última fibra? Não era o 14 até o 18? Isso aqui é pro back, o 19. Deixou um positivo. O 21 tinha que ter elevado. Não elevou. Aí isso aí tem explicação no micro, tá? Mas isso aqui, no nosso operacional, é falha um. Ó, fibra de alta, pullback, tentou ir, não foi e deixou um contrário. Só que aí a gente tem que olhar lá no micro, falar, mas peraí, o micro tá de alta ainda, deixou o contrário em 10 minutos, mas ainda somos alta. Deixa eu ver o negócio aqui, ó, rapidinho. Essa parte aqui eu não fiz, ó. Só que aqui no 10 minutos não é mais, porque aqui é só ponto de teste. Tá. Não foi lá em cima, não. Bom, é só ponto de teste, não adianta. Porque no macro, se ele tivesse uma razão aqui, ele falou assim: ele segurou na razão e tentou dar continuidade. Mas não. Aqui só no 10 minutos aqui, ó, ele fez uma renovação, ó. Ele era para ter caído, não caiu, beleza. Porque se ele faz essa falha aqui, ele paga esse fundo aqui, ó. E ele pode fazer isso amanhã, na segunda, amanhã. Porque nós somos, não, nós somos fibra de alta, ó, nós somos fibra de alta e razão. Razão é o 13. Então, ele tem uma certa obrigação de pagar lá. Esse aqui renovou, tá certo? O 23. A razão é o 22. A razão é o 22. Só que, qual foi o primeiro? A fibra de alta é até o 18. Qual foi o primeiro Aí, o Pedro, caso para você também. Qual foi o primeiro a tentar devolver? Não foi o 19? Então, Exato. até o fundo 19 é compra, que é a razão macro, a razão micro. Aí ele vai, consegue romper o micro, o back, tentativa. Não pagou, ele era para ter pagado aqui, ó. Pago, né? Aí ele vai, faz o 29 de gatilho. Ah, ele não renovou o micro também, ó. Olha aqui, ó. Gente, toda vez que ele renova, ó, fibra de baixa, micro, éramos compradores até aqui, ó. Aí, deixa eu botar uma linha para ficar melhor, só para ver se ele rompeu. Olha lá, ó. Ele, tá vendo que ele rompe a razão e não devolve. Ele fechou positivo, mas não devolveu o 22. Aí deixou o 27 negativo. Ele quer cair. Só que ele não renovou, ó. Ele tinha que ter renovado. Aí ele renova, volta para o back, a razão vai ser o 27. Voltem para o back na razão e rompe essa daqui. Aí ele ia começar a caminhar daqui lá pro fundo. Aí é top. Aí quando ele fica limpo assim, maravilhoso. É do mesmo jeito que subiu. Ele subiu limpo. Ó. Aí ele não renovou. Ó. Ele tem que renovar esse fundo. Deixou um gatilho. Ganhando, ganhou aqui? Deixa eu ver. Não, não ganhou o gatilho. É legal quanto ele ganha. Deixa eu puxar a linha aqui. Mas deixou um gatilho ao contrário. Ah, lá, não ganhou. Ele deixou um gatilho. O 30 era para cair. Não caiu. Então ganhou o gatilho e já deu alvo, né? Já deu alvo. Aí o 31 tenta.
ficar abaixo do 27 e da razão de novo, até esse topo. Razão não, não é razão, perdão. Porque ele não rebaixou tudo, não renovou. Mas não esquece, não pode esquecer que até no fundo 19 é compra. Aí ele vai lá e consegue romper essa aqui e pagou essa, ó. Pullback. O que que ele fez aqui, ó? Renovou, renovou. Então, a nossa FIB que você tem que prestar atenção e não pode perder é essa aqui, ó. É o 33 e o 32, que é a razão desta alta. Ele renovou, isso aqui você esquece. Tudo que para trás aqui você esquece. Então, isso aqui é pullback para voltar a subir, para continuar a compra. O 39, o 37 já tinha testado tudo, né? O 39 volta no gatilho, na razão de novo, tenta subir, só que não eleva. Gente, importante, importantíssimo. Fibo, é, força da continuidade, é isso aqui, ó, tá vendo? Ele tem que elevar, ó. Esse aqui elevou, o outro volta para testar e eleva de novo. É força, mostra força. Quando ele está num ponto de topo, assim, e não faz elevação, ele mostra fraqueza. Aqui, ó, fraqueza. Ele tem que elevar. Aí, ó, isso aqui eu chamo de falha, falha micro. É falha micro. Não elevou. Aí vai e deixa o 19, o 40, o gatilho contrário, né? Dentro do 38. O que que ele tem que pagar? Ele tem que pagar a FIBO. O gatilho é a FIBO, né? Isso aqui é uma FIBO de alta. É uma FIBO feia, né? Mas é uma FIBO de alta. Tudo é FIBO, né? A gente fala que tudo é FIBO. Aí ele volta em pullback. Volta pro back não, perdão. Não esquece que somos alta, né? Ele faz a falha e tem que pagar o fundo. Aí tenta novamente, falha de novo, paga o fundo. Esse aqui pagou o fundinho desse micro aqui, ó. Aí ele começa a fazer uma fibra de baixo, ó. O que que ele tem que fazer? Ele tem que romper o gatilho que startou essa alta aqui, ó. E aqui, não esquece que a última fibra é essa, gente. Esses aqui, vocês não podem ficar hipnotizados com isso aqui, ó. Você tem que olhar para a última fibra. A última fibra que está mandando é essa aqui, ó. Ela tem que ser rompida. Ela foi rompida, pronto, acabou a compra. Acabou. Aqui é briga para saber para que lado que vai. Só que você já vê fraqueza na compra, ó. Fraqueza na compra. Aí ele vem, faz a fibrinha de baixo pro back, quebrou. Quebrou. Somos vendedores. Qual é a razão? 48. 48. Ah, você vai mais e a macro? Nós estávamos nessa fibra aqui, então é o 33. Só que tá praticamente junto também, tá vendo? Ó. Aí ele faz a fibra, volta em pullback. Se você olhar, somos vendedores, tá? Se você olhar para este movimento, aí nós temos uma quase uma falha um aqui, né? Mas aí nós temos no micro, isso aqui é uma fibrinha de alta e a razão. Tem que romper quem? Tem que quebrar, ó. Deixa eu colocar uma linha ali para ficar melhor. Aqui é ponto de fazer nada, né, gente? Aqui, pelo amor de Deus, quem tá operando isso aí, aqui. Ah lá, não rompeu. Aí só rompeu. Eu achei que tivesse rompido assim, ó. Aí fica bonito. Ele rompeu e confirmou. Aí dá para bater. Por quê? Não pode esquecer que nós somos uma fibra de alta e uma renovação. Se quebrou a renovação de uma fibra, pagamento ao contrário, pagamento da próxima. Então ele veio para pagar. Amanhã ele pode abrir aqui ou, oh meu Deus, ele pode abrir aqui ou até no fundo do 13 e pode dar continuidade, porque ele fez o pagamento dela. Só que aqui nós viramos vendedores, tá? Aqui viramos vendedores porque quebrou lá, mas o alvo dele é aqui. Se ele falhar aqui e voltar a subir, aí tem que olhar para o macro, né? Aí tem que fazer pré-análise. Fazer a pré-análise direitinho, que eu não fiz ainda.
Vocês querem que faça pré-análise? Quer que... O tempo tá correndo pra gente fazer replay, hein? Passou 40 minutos já. Vocês que Lá falam. rápido, hein? Hum. Você Deu conseguiu amanhã. entender essa bagunça aqui? Se você colocar no 1 minuto, você vai enxergar melhor essa movimentação. Mas é muito ruinzinho, tá? Mas você tem que olhar para o macro e para o micro. Falar, se o micro perdeu uma fibra de alta, aqui, ó, o micro perdeu uma fibra de alta, ó. Ah, mas por que que ele voltou? Aí você vai falar, ah, agora ele vai cair tudo, né? Mas por que que ele voltou a subir de novo, né? Ó, aqui, ó, a última fibra de alta é essa. Ó, perdeu. Perdeu renovando, ó. Olha que maneiro, gente, vocês são doidos. Ó, vou deixar, botar um zoom aqui no 1 minuto. 1 minuto perdão da palavra, é bicho piranha, né? Ele é complicado, não dá pra Mas confiar. respeita direitinho também, né? Hã? Respeita direitinho também. A Não, diferença é só respeita, que respeita, mas assim, ele, aqui nós somos vendedores, ó, mas você não pode falar, isso aqui é micro. Não é porque ele fez uma quebra de alta que ele vai cair tudo. Ó, sim, esse aqui renovou, ele renovou, certo? Não é fibra de alta? Fibra de baixa. sim. Aí, olha aqui, a renovação tá aqui, ó, no 233. Deixa eu limpar. Ó, você tem que colocar uma linha no fundo da fibra. Ó, pullback, renovou. Então aqui, para baixa, ele não pode perder esse ponto. Se ele perder esse ponto, ele paga esse topo aqui, ó. Ó, olha lá, tá vendo? Essa aqui é a nossa, gente, o operacional é isso aqui. É isso. Ele renovou. Ele não pode perder a última fibra e a razão. Ele perdeu? Não, deixou um contrário. Aqui, ó, ele vai dar continuidade. O que que ele tem que fazer? Renovar de novo. Esse caso aí, Clécio, a razão, assim, Renovou. referência seria o do 219 ali, da FIB que foi investida? 219. Esse daí, A ó. razão macro, sim, sim. Não, da perna que subiu, né? E você vê que ele respeitou também, parece, né? Põe ali, por favor. Sim, é a razão micro e a razão macro. Mas aqui, ó, a micro. Rapidinho, peraí. Beleza. Ó, o... ele respeitou a razão micro. Ele tem que romper tudo, gente. Tá vendo que ele respeitou? Se ele rompe gatilho, rompe fibra, rompe razão macro e razão micro, engraçado, cara, que as posições não alteram o produto, né? O valor. Ele pode ter uma razão micro longe, como última, ele pode ter a razão macro como última, ele pode ter o gatilho que startou como último. Então ele tem que romper tudo para ele quebrar uma compra ou uma venda. Vamos lá. Aí, ó, se você ver, enxergar que essa fibra é a minha última, é a minha fibra que tem que ser, como é que eu vou dizer para você? Que é ela que está mandando, é essa aqui. Aí qual é a razão? Qual é que é a minha última fibra? Era, né? Até ser renovada. É essa aqui. Então, qual que é a minha razão da baixa? Alguém pode dizer? Para eu olhar a continuidade, né? 2, 3, 4, né? É o 3-4. Aí, ó, o 234. Aí ele vem, testa e não dá continuidade. Aí tinha que ter feito a mesma coisa que fez aqui. Pullback, continuidade. Pullback, continuidade. Já não começou a fazer. Ele parou no fundo do gatilho que startou esse micro. Esse micro. Aí brigou de novo, tentou romper, voltou, falhou. Era para dar continuidade, não deu continuidade. Aí o que que ele fez aqui, ó? Ganhou a razãozinha. Já começou a briga, ó.
Isso aqui é fronteira, né? Eu chamo de fronteira, né? Briga dentro da fronteira para ganhar território. Aí, só que a fibra toda é aqui, eles têm que ganhar até aqui em cima. Aqui, ó, tanto é que quando ele tocou aqui, ó, né? Agora, qual a importância? A importância disso aqui. É isso aqui, ó. A minha fi... Deixa eu puxar essa linha para cá. A minha fibra ainda continua sendo lá, ó. Renovações, gente. Eu preciso de renovações. Quem que renovou isso aqui? Essa fibra aqui. Ó, foi renovada. Vamos aqui, ó. Ó, um minuto aí que vocês têm que fazer treinamento, ó. Ó. É assim mesmo. É assim que vocês têm que fazer. Pega uma fibra, ó, fibra de baixa. Aí depois, quando vocês pegarem o olhar da renovação, vocês vão olhando, fibra de baixa, onde está a razão? Fibra de baixa, onde está a razão? Ó, e tem que fazer isso muitas vezes. Aí, o fundo da fibra é aqui, renovou. Então, minha fibra agora é só isso aqui, ó. É só essa. Qual que é a próxima renovação? É essa aqui. Então, para aí, minha fibra é só essa. Enquanto não romper o topo ou o fundo dela, eu não mudo. E se não romper o topo, ainda é venda. Só que é aí que está o segredo. Preste atenção. Isso aqui vale nota. Quem que renovou essa fibra aqui? Fala para mim, gente. Qual a próxima fibra aí que foi renovada? 3 a 280. 283, né? É. 280. Nós somos esta fibra, certo? Isso aqui é quebra de tendência, gente. Quem que quebrou essa fibra? Quem quebrou essa fibra aqui? Não foi a alta do 286, 288? Se ele quebrou, gente, pelo amor de Deus, vira a chave, hein? Ó, se ele quebrou essa fibra aqui, acabou a venda. Ele quebrou a última tendência, Último movimento, né? o último movimento. Ele quebrou. Agora somos o quê? Autistas. Somos alta. Ó, renovou. Somos essa fibra aqui, ó. Olha aqui onde ele veio testar. No Somos alta ou não limite. somos? Ó, somos alta. Renovou. Renovou essa daqui, ó. Essa aqui foi renovada. Pro back, renovou. Somos alta. Olha aqui que top, gente, ó. Renovou. Quem que renovou? Essa daqui, gente, ó. Tô falando. Este topo. Não. Aqui, ó. Este topo. Quem que renovou? Aqui. E agora, quem que renovou? Não foi aqui? 134, 341, 340. Aí deu a falha. Isso. Quebrou. O que que nós somos agora? Quebrou a nossa tendência. O que que nós somos? Acha? Vendedor. Vendedor. Agora somos vendedores, já que quebrou a tendência. Aí ele quebra essa daqui, paga quem? A próxima, né? A próxima. Beleza. Somos vendedores. Aí pro back, renovou. Somos vendedores. Aí ele não renovou. Ele não renovou, mas fez falha 1. Ó, voltou. O que que ele fez aqui? Oh, meu Deus, é fácil não, hein? É, mas é assim que você vai conseguir entender, cara. Ele renovou, ele quebrou a baixa. A nossa alta é isso aqui, ó. A nossa alta é essa aqui. Aí ele quebrou de novo, mas aí quebrou. Gente, ele quebra, ele paga a anterior. Ele paga a anterior. Mas isso aí, para vocês entenderem, o micro ele faz muito isso, depois volta. Agora, se eu colocar no 3 minutos, vai ficar mais limpo. Se eu botar no 5 minutos, ele vai ficar mais limpo.
Então, a renovação é importante por causa disso, porque quando ele quebra, é por isso que o Jovi opera muito micro, porque quando ele quebra, ele já bate ele fez uma falha um aqui, ó. Ó, fibra de alta, pullback, tentou dar continuidade e deixou o contrário. Ó, deixou o contrário. O Jovi bate nesse aqui, ó. Bate nesse 374. Podendo pagar a E mínima, ele né? confirmou com o segundo, entendeu? Ó, deixou o contrário e confirmou com o segundo. Então a batida tá no 375. Tanto é que ele, pum, já deu a porrada e pagou rapidinho a outra. Olha quantos pontos deu. Ele acelera, né? Na mesma hora, né? É, Tamanho do candle, né? olha quantos pontos deu a batida aqui. 160 pontos. Agora, se você pegar um movimento desse aqui, vamos lá. Um desse e um desse. Cara, bateu meta, são 300 pontos. O que eu quero, o que eu passo pra galera é difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas assim, a ansiedade, o medo de perder é terrível. Aí, ó, tem que buscar 300 pontos. 300 pontos é muito ponto, gente. Se você bate meta todos os dias, eu falo com você que dá para fechar 100%, mas vamos botar 80%. Se você bater meta, a importância é a saber perder. O mais importante de ganhar é saber perder, tá? Porque o dia que você não tá legal e tá, porra, eu certo direto, por que que eu vou perder hoje? Você tá maluco, eu vou recuperar isso. Aí é onde você entrega tudo. Você devolve o mês todinho. Eu tô falando porque eu já fiz isso. E é uma briga, uma luta. Então, assim, se eu bato 300 pontos todos os dias, cara, pô, vai aumentando a mão, cara. O que faz dinheiro não é a pontuação, é a quantidade de contrato. A sua é só 300, Clédio? Não é 500, não? É 300 e 500. Aí Ah, no dia que tá depende como com é que gols, né? é. Depende É, do, é né? isso aí, cara. Mas é assim, É. vai galgando um pouco, né, cara? Não, e se de repente, hoje eu não tô legal, eu vou com a mão leve. Aí eu tento pegar 500 pontos. Não Agora sei se eu. você com a mão pesada, por 300 pontos, meu amigo, 10 contatos, 300 pontos. Então, cara, você Por fazer causa aí disso, tinha um 500, cara 600 lá. reais todo dia, 500, 600 reais todo dia, você não fica meia hora né, numa entrada boa, você não fica meia hora dentro na frente do gráfico. Se fizer duas operações de 150 pontos, meu amigo, você tá doido. O Massa falava que tinha um aluno dele, só que ele nunca falou o nome, sabe? Ele preservava. É, acho que o cara começou com 100 mil e o cara tinha uma planilha, sabe? De Ah, eu juros lembro compostos, o disso. cara ia aumentando. Aí, na última vez que ele falou do cara, o cara tava batendo 400 contratos. Só que a meta do cara era só 125 pontos, cara. Isso aí. Aí eu Não é imagino que é o difícil, seguinte, cara. Se você cara, eu vê. acho que os 25 era já também já fazendo o cálculo, tipo assim, já descontando o IR, né? Tipo assim, Aham, esse 25 é do imposto de renda e os 100 pontos seria limpo. isso. É, E o cara, eu lembro que o cara era muito pesado, tinha muito dinheiro e que tava perdendo dinheiro direto, fazia muito dinheiro, perdia, fazia, perdia. Isso se chama consistência, cara. é. A consistência. Aí Eu chamei depois, um cara que tava falando, pô, Clédio, eu faço 20 mil reais na semana e na sexta-feira eu fecho 30 mil negativo. Aí eu chamei pra consistência, mas o cara não aceitou, não quis. Aí eu falei, fazer é, o quê? E é justamente isso, cara, é poucos pontos. Falou, ó, vamos pegar 200 pontos e todo dia você vai me mostrar o seu resultado. Aí ele bateu. Ele ia fazer 2.500 reais todo dia. Tá ruim? Aí ele bateu meta 2.500 reais. Aí falou, ó, bati meta hoje, tá? Eu falei, beleza. Foi o primeiro dia, hein? Aí chegou 7 horas da noite, falou, ó, manda o seu resultado pra mim. Aquele lá de manhã não vale não, eu quero no final do dia. Ele mandou? Não mandou. E nunca mais com certeza apareceu. fez merda, né, cara? Hein? E quando tá assim, o Clécio, é quando o cara bate, digamos assim, 10 minutos o cara já bateu meta. Aí, devido ter sido fácil, Ele não. aí Isso. aquela Não dopamina de estar aguenta. sempre na adrenalina, o cara, não, foi fácil demais, né? E o cara tem Não que aguenta, tirar cara. E isso, né? depois que a gente começa a entender mesmo, eu falei, cara, não, você tá A maluco? Eu, disciplina eu, eu começa consigo nos ler hábitos, né? tudo. Por que que eu Né, tô Clécio? perdendo? Hã? A disciplina começa nos hábitos, né, cara? Exatamente, exatamente.
Eu luto contra isso, cara, porque é muitos anos de indisciplina, muitos anos. Uhum. É terrível. Encaixa Ó, nisso aí também. essa falha aqui foi top para pagar a próxima. Então, é os seus 150 pontos. Isso 3 horas da tarde, cara. 3 horas da tarde. Então, o operacional é top. Agora vamos lá, gente, ó. Se eu colocar isso aqui no 3 minutos, ele volta. Ó. Aqui, ó, olha que legal, ó. Ele renovou, tá vendo? Depois que ele quebra, no 3 minutos já ficou muito comprido. Tá vendo que o micro te ajuda? Peraí, peraí, cara. O micro te ajuda porque isso aqui tá. Depois que ele falha a renovação, o que que ele tinha que fazer? Ele tinha que fechar um pequenininho aqui, rompendo, para deixar um outro aqui, para depois ele te dar a descida, né? Não, aqui ele já, pum, desceu direto. Então, como é que você bate na cara dele aqui? É difícil, não é fácil. Sim, eu tô sabendo. Aí fica um pouco mais difícil. Mas o micro te dá essas oportunidades. Aí vamos botar nos 5 minutos rapidinho. Aqui eu tô até olhando aqui se ele veio testar. É bom, cara. É bom quando ele testa, ó. Fibra de alta, ele vem, testa a razão e deixa um contrário. Não. Aqui ficou meio comprido, mas também não ficou ruim, não. Ele testou, fez a falha 2. Gente, falha 2 é quando ele volta dentro da razão. Se ele fecha positivo aqui, pequenininho, positivo, não rompendo, ele vem pagar o fundo. Aí ele tem que romper e fazer a falha 3 na fibra de alta. Aí pronto, ele faz a falha 3 e dá continuidade. Isso é muito bom, cara. Bom, aí ele fez a falha 2 e devolveu, já deixou cumprido. Se ele deixou por cumprido, ganhando o gatilho que startou abaixo, ele vai tentar pagar o topo do gatilho. Aí ele vai, ó, 3 minutos faz isso, é muito comprido. Mas é por isso que a gente tem que olhar para o macro. Se a gente vê o macro, se a gente olhar o macro, a gente não quebra a cara. Não quebra a cara. Aí toda vez que ele renova, faz a falha. Aqui, como é que ficou obrigado? Oh, não tem como lutar contra isso aqui, mas aqui a gente tá vendo que o comprador tava sem força, né? O comprador tava totalmente sem força aqui. Agora, 30 minutos, gente, ó, o mais importante que a gente tem que fazer e entender é a pré-análise e entender a movimentação. Tudo que eu falei no micro lá com vocês, não é a mesma coisa, ó. Qual fibra nós estamos? Você tem que enxergar a fibra que você está. Fibra de alta, fibra de alta, aqui. Somos compradores. Tudo que você enxergar na baixa, tudo é pro back para dar o alvo. Olha como é que ele tentou, ó, na fibra de baixa, micro, isso aqui é micro, né? Ó, fibra de baixa. Ele veio, fez o pullback, ficou abaixo de 50% e renovou. Renovou. Essa fibra aqui, ela foi renovada. Então, eu venho para cá, ó. Fibo e razão. Aí, o que que ele fez aqui? Renovou. Olha, a mesma coisa, tá vendo? No minuto que eu tava falando. A falha 3 aí, gente, ó. Lá, com certeza, fez a falha um, 2. Mas vamos lá. Vamos contar isso aqui, ó. Só pelo 30 minutos. É o que eu mais amo, cara. O 30 minutos, pra mim, é o top dos top. Ó, ele fez a falha 2, ele voltou, ele entrou pra dentro da razão, tá vendo? O 13 aqui, o que que ele fez? Se ele fez a falha 2, eu preciso de confirmação. Só que ele já pagou. Ele já deu o alvo lá. A gente pegou essa compra aqui. Pô, mas se eu estou de venda e eu tenho alvo lá embaixo, por que que eu vou comprar? Ué,
Aqui ele não deu alvo, não, tá vendo? Eu queria. Nessa venda aqui, a gente queria que ele viesse aqui, ó. Ele não deu compra. Ele não deu alvo. Aí o que que ele fez? Pô, ele não deu alvo e voltou para dentro da razão. Ele quer subir. Aí subiu, elevou a razão. Aqui é falha 3, gente, ó. Falhou, confirmou com negativo. Aí quando ele confirma com negativo, o que que ele pode fazer? Se pagar, aí que você tem que esperar. Não, não fez. Olha, ele ficou 30 minutos aqui, ó. É de tarde, né? 4 horas da tarde. Aí ele fechou positivo. O que que tem que fazer? Elevar. Olha aí como é que ele fez, ó. É muito ponto aqui, cara. Tem muito ponto. Então foi um dia legal também, gostei. Esse dia ficou muito bom. Então, por isso que você. Aí, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se ele renovou isso aqui e perdeu a fibra de baixo, somos compradores. Ele perdeu a última fibra, o que que ele faz, gente? Esqueceram? Paga a Paga próxima. anterior. Paga anterior. Paga anterior. Então eu precisava de só isso aqui, ó. Falha 3, confirmou com vermelho, deu continuidade, pagou. Se você entra aqui com fechamento 16 no 17, você pode ver que ele abriu careca, ó. Abriu careca. E só foi. Você bate aqui, meu amigo, seu alvo é aqui. É a razão. Se você quiser segurar mais um cadinho. Tanto é que ele bate lá, ó, tum, fecha negativo. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá? Qual é a fibra que eu estou agora? Das renovações que eu estou dizendo, ó. Isso aqui renovou, não renovou? A minha razão é aqui, ó. Ah, eu tava aqui esse dia que eu levei stop. Eu levei stop. Por causa do 3. Por causa desse 3 aqui, ó. Mas qual foi a minha ignorância? Isso aqui é uma fibra de alta. Entendeu? Quando eu estava vendido. Eu falei, ó, é meu stop ou meu gain? Eu botei meu stop gain aqui, ó. Deu 800 pontos. 800. Não sei quem estava na sala lá. Ó, eu coloquei lá e falei, agora eu quero saber, não, é meu stop ou meu gain? Eu me estopou. Esse 3 aqui, quando ele bateu no fundo desse gatilho no 30, ele entrou compra, mas entrou muita compra. Muita compra. Só que eu botei na minha cabeça, eu vou aceitar o stop, lá que você é burro. Porque é o seguinte, a, eu vi a falha 2 dentro do 3 ou do 10, agora eu não lembro. Agora eu não lembro. Falei, ó, se eu não tivesse vendido, eu, eu tava comprado aí agora. Aí ele foi. Devolvi 300 pontos aqui e me estopou com 200. Rapaz, é o que eu falo, a gente a tal da gente é complicado, cara. Mas por quê? Porque eu enxerguei a venda. Só que aí eu fiquei muito puto aquele dia. Foi dia 13, foi quinta? Foi quinta-feira, quinta-feira. Mas não tem problema não. Eu falei, não, tá bom, tá tranquilo. Deixa eu limpar aqui. Você é o tal do achar que você é fodão, entendeu? Aí ele foi lá em cima, renovou. Ó, gente, ó, somos fibra de alta, pullback, renovou. Agora, a nossa fibra é o no 30 minutos, hein? No 60 não foi, no 60 não foi. Nós somos esta fibra aqui. O que que eu preciso? Falha 3, rompeu, confirmou com positivo. Pagamento aonde? No meu alvo lá. Falha 3, gente. Qual é a nossa última fibra? A última fibra era essa. Aí qual que é a razão? A razão. Peraí, peraí, peraí. Ele renovou, né? Então, não. A razão é o 4. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Razão da. Não, não, não. É o 19. Peraí, ele renovou.
Tem um gap, peraí que tem um gap, peraí. O gap tá aqui, né? Gap O Gap renovou, né? é aqui, né? Isso, o gap renovou. O gap renovou. Ah, tá, cara. É, 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 é porque só no 30 minutos aqui, agora eu lembrei. Tem o gap, ele renovou. Então, renovou e quebrou. A venda tinha quebrado ela. É por isso que eu tava tudo 100% vendedor. É isso aí, é isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. Então, a venda tinha quebrado a renovação. Tanto é que pagou. Tanto é que pagou. Só que aí eu tava com um olhar totalmente de pagamento de aqui, ó. Ele pagou o próximo, né? Ele pagou o próximo e devolveu. É isso aí. Então, a nossa razão era o 1, desta alta aqui, ó. A razão era 1. Tanto é que ele veio pro back, testou, ele fez a falha 2, né? Dentro da razão. Ele veio e testou a razão, ó. Testou esse topo aqui, ó. Esse aqui, esse teste aqui, ó. E deixou negativo, rebaixou, rebaixou de novo, fez a falha 3, fez a falha 2, oh, ficou legal, cara. Só que aqui, depois do meu stop, foi stop, eu não fiz mais nada. Deus topou, eu não quis, operacional, não pode. Aceita. Aí ele vai, testa a razão macro, deixa gatilho, rebaixa, olha a força, ó. Ele rebaixa, testa, força, falha 2, falha 3, aqui, ó. Falha 3, deixa eu limpar tudo. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu tô falando, gente? De repente eu tô falando, vocês não estão entendendo Não, tá nada. beleza, tá ótimo. Não? Ó, Top, tá top. razão, razão, deixou o contrário, rebaixou, ganhou razão, falha 3. Não, não é falha 3 não. Perdão, falha 3 é na FIBO. Ele ganhou razão, é, fez a falha 2 e veio para a falha 3 que é para ganhar a FIBO. Aí ele vem, escorregou fácil, fechou embaixo, confirmando a falha 3 e pagamento do fundo que eu queria. Foi top. Tanto é que depois que ele pagou, ele fez o quê? O back. Aí, ó, última, olha que topzera. Ah, ó, vamos chegar agora no dia de hoje, de ontem, de sexta. Qual é a nossa última FIBO, gente? Isso aqui é só ponto de teste, tá? O que vale é a FIBO que está andando. Isso aqui para trás você esquece, isso aqui é ponto de teste. A FIBO importante é essa e essa razão aqui, ó. Aí o que que o gap faz? O que que o gap faz? Renova. Renovou, mas ele pagou o último ponto do 30 minutos. É o que a gente queria. Opa, é o que a gente queria. Aí ele renovou. O que que ele não pode fazer? Perder ela. A fibra vermelha aqui, né? Não pode perder ela. Perdeu. Tchau e benção. Tchau e benção. Por isso que ele fez isso aqui, ó. Tocou e tum pra cima, né? Aí ele pagou. Era a última fibra aqui. Essa aqui era a última, né? Mas ele já rompeu também junto. Então, ele pagou essa. Aí é ponto de teste, né? Não, isso aqui não é razão, não. Ele pagou o último? Não, não pagou o último, né? Então é assim, gente. É tudo ponto de teste para cima agora. Agora viramos compradores a favor do maior. Show? Ah, fiquei sabendo agora que eu vou ter que almoçar na casa da sogra do meu moleque. A sogra dele convidou para almoçar lá. Eu vou ter que ir para lá, gente. Quantas horas? Vou ter que levar minha carne para lá. Fazer o quê, né? É, Deixa ela ficar prontinha aqui, a gente vai lá. Entenderam, gente? Quer mais alguma coisa aí? Acho que para não ficar muito cansativo, acho que tá legal. legal.
Não, ficou ótimo. Então, ó, os Obrigado. 60. Não, show de bola. Agora, a minha preocupação era, já que nós éramos vendo aqui, ele poderia parar aqui para ir no. Vou botar nos 60 minutos lá. Os 60 minutos deve estar por aqui assim, ó. Então a gente. Ele não poderia. Ele teria que devolver essa razão aqui, ó, voltar. Isso aqui é fronteira. Isso aqui é fronteira. Se vocês colocarem na cabeça, todos os times têm a sua fronteira. E eu perco as fronteiras micros para vir para a fronteira macro, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, em vermelho mesmo. Ó, fronteira. Vamos botar aqui em cima também, que tá invisível, mas vamos botar que aqui tem uma fronteira lá, mas vamos botar esse vermelho aqui. É fronteira, lá para baixo. É fronteira nos 60 minutos. Então, toda vez que ele ganha fronteira, deixa pronta. Pode ligar. Ó, toda vez que ele ganha fronteira, ele anda fácil no território, né? Aí ele ganha fronteira para deslizar no território. É assim que a gente, pelo menos é o que eu penso. Então é uma guerra, é uma guerra. É Ucrânia e Rússia. Ganhou fronteira, ele anda para a próxima fronteira. Então, ó, 60 minutos. Onde está a fronteira de 60 minutos? Ó. Qual que é a razão? Ó, a nossa renovação é essa aqui, ó. Né? Fibra de alta, pullback, renovou. Renovou. Aí, peraí. Ele renovou, aí agora renovou de novo com essa aqui de 60 minutos, ó. A razão no 30 tá aqui. É por isso que a gente tem que vir diminuindo, né? Para ver as razões. Aí agora, no 60, eu tenho razão macro e razão micro. Por quê? A minha última fibra era o 2. Quem que foi rompida? Quem que tentou reverter ela primeiro? O 3. Então, a razão macro é o 3 e o micro é o 7. É o gatilho. Olha lá, ó. É o gatilho. É vermelho, né? É. É o gatilho que tentou reverter o movimento. Aí o comprador conseguiu reverter, é, renovar. Então a razão micro é o 7 e o macro é o 3. Às vezes, o micro está aqui embaixo e o macro está lá em cima. Às vezes só tem uma razão, que é o macro e o micro junto, porque ele não tem nada. Igual aqui, ó, o 7, o 6. Fibra de alta, pullback, renovou. O 6 é a razão macro e micro, não tem outra razão. Ele só tem razão macro e micro se ele tiver dentro de uma fibra. Outras fibras, micros sem rompimento. Aqui só tem essa fibra aqui, ó. Então ele rompeu, só tem o 6. Aqui não, ele rompeu, ele tem o 3, que é o primeiro que tentou reverter, e o 7 é o segundo que tentou reverter. Pequenininho. Então, razão macro, razão micro. Show? Valeu, galera. Valeu, valeu. Acho que ficou top essa aí, hein? Foi de bola, né? Valeu, valeu. Obrigadão. Valeu.